Olá, minha galera, bom dia. Galera, hoje eu vou falar um pouco de como eu aprendi eletrônica. Mas desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreva. Me ajuda aí, compartilhe o vídeo aí. Galera, é o seguinte. Na minha adolescência eu tinha muita curiosidade de aprender eletrônica. E naquela época, os aparelhos domésticos que tinha era o rádio, né, o rádio ABC grande, o Norte-Som. Depois veio a radiola, né, do disco. Depois apareceu a primeira TV de tubo, que era a válvula. Vixe, quem tinha uma TV daquela era quem tinha condições. E eu ligava o rádio do meu pai, às vezes, para assistir. Naquele tempo existia mais as rádio AM. Né? E eu gostava muito de ouvir umas programações que tinha no rádio. Se não me falha a memória, não sei nem se essa rádio ainda existe, a Rádio Sociedade da Bahia. E era muito distante, ela pegava mais à noite. De dia era aquele chiadeiro, aquela coisa aí. E eu despertei aquela curiosidade. Né, e abri o rádio e peguei um pedaço de arame, aquele aramezinho grosso, né, de cerca. Aí bati a ponta, fazia uma chavezinha, né, sem nenhum isolamento de nada. Ia mexendo nas bobinas para ver se limpava, né, puxava a antena e limpava a frequência da rádio. E na maioria das vezes em vez, né, da coisa melhorar, fazia era piorar. E meu pai me xingava, mas mesmo assim eu nunca desistia. Eu trabalhava no pesado, levava o rádio para um senhor na cidade de Patu, que nessa época trabalhava, era técnico em eletrônico, mexia só em rádio, era um bom profissional em rádio. E eu levava. Chegava lá e ele consertava o rádio, dizia, foi isso que queimou. Aí eu pagava, trazia, mas continuava mexendo no rádio do meu pai. Eu consertei eu dei defeito nesse rádio por várias vezes. Sofri, mas a cada dia eu despertava cada vez mais a minha curiosidade de conhecer os componentes. Tinha o transistor, tinha o transistor naquela época, eram os BC, eles faziam as funções de áudio. E ainda hoje eles fazem, né, em alguma parte dos aparelhos, né? E neles, uma máquina de ferro dentro tinha resistores, bobinas de alta frequências, capacitores de cerâmica e eletrolítico. E eu fui despertando, né? Com o passar do tempo eu fui tomando conhecimento das cores dos resistores e fui fazendo a matemática e fui juntando as cores e ali eu somava o valor delas. E assim eu dei continuidade, né? Em 88 eu fiz o curso de soldado, fui aprovado. Mas mesmo assim continuei com minha curiosidade, né? Que eu tinha. Não só curiosidade, como um sonho de ser técnico em eletrônica. E ali quando concluí o curso de formação de soldado, né, comecei a ir para os municípios para prestar serviço. O tempo mais pouco, né? Eu não tinha quase tempo. E em 96 eu cheguei a Martins para prestar serviço nessa cidade. E foi aí aonde eu comecei a me aperfeiçoar em eletrônica. Aí foi que despertou mais a minha curiosidade. E eu comecei a mexer em TV preto e branco,
era Philco, a Philip. E eu comecei, né? Ali tinha um colega meu aqui na Serrinha que, às vezes, quando eu não tinha conhecimento, eu ia lá e ele me falava que ele já tinha mais conhecimento do que eu. Hoje eu sou grato a essa pessoa, porque foi a única coisa que eu não sabia, e aprendi com ele, um colega meu, foi a testar transistores, que eu não sabia. Era o único que eu não sabia testar dentro do aparelho, eram os transistores. E ele me ensinou a testar, né, os transistores, né, que tinha os BC, ele falava no coletor, emissor, na base. E graças a Deus foi a única coisa. Daí para cá eu sempre procurei tomar, ou seja, eu ter conhecimento de cada vez mais dos componentes. Né? E assim eu dei continuidade, né, nas TV. Aí comecei a consertar, já para consertava e cobrava, né? Comecei a ganhar um trocadinho, e depois comecei a mexer em som, né? Aqueles gravadorzinhos. Depois comecei a mexer depois em TV a cores, né? Depois apareceu as TVs em cores, né? Os som, aquele som grande. E para que apareceu o CD, né? As leituras, gente. Depois comecei a ter conhecimento, aprendi sozinho de como testar um motorzinho daquele quando ele estava com defeito. O laser quando ele não prestava, né? Ele existia nele uma regulagem. Quando você mexia um pouquinho naquela regulagem ali, se não tocasse, você podia jogar. Mas antes de eu ir para a regulagem da leitura, primeiramente eu verificava o motorzinho que fazia a função do CD. Como foi que eu descobri o defeito do motor? Eu peguei um bom, funcionando normal, e testei pelo teste. E vi que a metragem, né, no multímetro do bom era uma e do com defeito era outro. E assim eu comecei aí foi onde eu descobri. As TV, voltando agora às TV, né? A TV, quando ela não tinha imagem, né, eu já sabia também, aprendi, eu sabia que às vezes era o playback, que esses playback dessas TV de tubo, elas são muito defeituosos, então dava muito defeito, né? E assim eu dei seguimento, né, na profissão, e até hoje, graças a Deus, e desde já eu sou grato, em primeiro lugar a Deus, esse colega meu, porque foi a única coisa que eu nunca conseguia aprender sem que alguém me ensinasse. Foi a única coisa. Às vezes as pessoas chegam aqui, rapaz, você aprendeu eletrônica com quem? Eu digo, com Deus. Eu e Deus. Porque quando você tem o dom de Deus, não precisa você ter guia e nem professor, não. É tanto que eu tenho maior vontade de aprender a tocar violão, já tive aula de violão, mas é dom. Eu vi que é dom. Então, como eu já falei, aprendi só, né? E, galera, depois as TV de tubo foram desaparecendo, ainda tem algumas, né? Foram desaparecendo, né? Aliás, eu entrei nas TV coloridas, né? Nelas também eu conseguia consertar TV que às vezes não tinha o colorido, eu já sabia qual era o componente. Nessa época não tinha internet, né? Hoje as pessoas vão mais pela internet. Eu não vou para a internet, eu não gosto de internet. Porque você que é técnico, que tem conhecimento dos componentes e das voltagens, que as placas hoje elas indicam, das voltagens, não precisa você ir para a internet. Eu falo de mim, não falo dos outros, né? E
eu já sabia quando a TV estava preta e branca, que ela se sintonizava ela, e muitas vezes era antena, mas às vezes era defeito, né? Ela existia uma bobina, que essa bobina era uma bobina, um cristalzinho que fazia as funções das cores, e quando dava defeito, né, trocava. Você media a tensão lá, tinha aquela alimentaçãozinha, mas não aquele cristal, aquela bobinazinha não, ela em curta, ela não conseguia funcionar para que a TV, né, tivesse o colorido. E assim sucessivamente, assim eu dei continuidade até hoje, como eu já falei. Depois veio essas TV de LED, né? Aliás, a TV de plasma, a TV LCD e a TV de LED. E galera, eu sou sincero em dizer a vocês, eu amo o que faço. Eu quero dizer a vocês que tem coisa na minha oficina aqui, tem coisa nos aparelhos domésticos que eu aprendi nessas TV novas, principalmente sozinho. Eu tive de procurar colegas meus, só para me dar uma dica, que às vezes aquele seu colega tem uma má vontade. E eu comecei a despertar e colocar na minha cabeça, pedindo a Deus conhecimento e sabedoria. E graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria e conhecimento na área de eletrônica. E eu tenho descobrido defeito nessas TV, nessas telas, nas placas delas. Que eu sou sincero a dizer a você. Se o cabo chegar aqui e um técnico meu, eu não viro as costas para ele não. Eu digo a ele o que é. Se uma TV dessa dá um problema na tela e um colega meu não souber o que está ocasionando o defeito dela, e eu tirei um defeito, eu repasso para ele. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês. O sol nasceu para todos, mas a sombra é para quem planta. Eu digo porque eu já tive de aproximar de colega meus, e você vê a má vontade dele, você pergunta para tirar uma dúvida, sabe? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo e dizendo a vocês que até hoje eu tenho ralado sozinho. E eu não vou procurar mais ninguém. Não é orgulho não. Eu vou procurar, sabe quem? Eu vou procurar Deus, vou me ajoelhar e pedir a Ele mais conhecimento sobre as TVs. Até hoje, as TVs que vêm na minha oficina aqui nunca deixaram de ser consertadas. Porque se essa TV chegar na minha oficina e a tela está quebrada, o cliente quer, o que é que a gente faz? Pergunta a ele, a gente compra essa tela, usada ou até nova, se encontrar, e eu já sei que é a tela, pronto. E se ela não tiver quebrada, estiver acendendo só os blackline, essa ou de LED, qualquer outra, e eu testar as alimentações que vem para régua, para VECOM ou até COM, e eu constatei que é a tela, ele pode levar para qualquer canto. Porque eu tenho conhecimento do defeito delas. O cliente quer, a gente faz a mesma coisa que eu falei agora. A gente manda buscar, se for de interesse dele. E se não quiser, pronto. É uma placa, um defeito, eu não tenho. Se o cliente quiser, a gente manda buscar. Se der para mim consertar a placa, que eu já tive de consertar algumas delas aqui, tanto a placa fonte como a placa mãe, a gente conserta. Não precisa o cliente pegar uma TV dessa e levar para outro canto. Já teve pessoas de trazer aparelho aqui, eu acho que desconfiado, quando eu condeno a tela, ou até mesmo a placa, a pessoa já tiver de levar ele para outra cidade. Depois me encontrar e disse, aí aquela TV... Pai, a TV eu levei porque só para levar mesmo, mas eu sabia que você sabia. Era aquele defeito mesmo. Precisa, você quer? Eu acabei de dizer, se a placa nós bota, se eu não tiver aqui nós manda buscar, tanto a fonte como a principal. Se for a tela, do mesmo jeito. Se for a lâmpada, que essa aqui é uma TV de LCD, a gente manda buscar.
se as TV de LED, se eu não tiver o kit de LED, né, a gente manda buscar também. Coloca. O aparelho que chegar na minha oficina, que eu disser, que eu condenar ele, ele pode ir para qualquer canto. Porque o defeito que eu disser dele aqui, quando chegar lá fora, onde quer que seja, como já aconteceu, a pessoa vai dizer, não, o defeito é isso. Então pronto. Eu adoro ser técnico em eletrônica. Se existe uma das coisas que eu amo hoje, eu faço o que eu quero dentro da eletrônica. Se existe uma coisa que eu amo, é a eletrônica. Aprendi muita coisa. É muito, muito bom. Às vezes você está aqui mexendo no aparelho e fica um pouco estressado, eu me retiro, saio um pouco, esfrio minha cabeça, depois eu volto. Mas de todas as profissões que eu tenho, a que eu mais amo é ser técnico em eletrônica. É muito bom. Muito bom. Eu gosto da agricultura, eu gosto da apicultura. Gosto de pedalar. Gosto da minha profissão, que hoje eu estou aposentado, mas eu amo a minha profissão de ser militar. Mas a que eu gosto mesmo é ser técnico em eletrônica. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou aí de toda a minha trajetória, né, logo desde o início, me ajuda aí. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho aí. Bota pra torar. É nóis.